Ótimo. Então, de novo, aí, uma excelente tarde para todos. Espero que a força de vocês, como a minha, esteja 100%. Bem-vindo ao projeto Trade Live Business, um ciclo de 5 lives com participação de empreendedores, influenciadores, profissionais de notório sucesso, voltado para um público seleto e atuante nos negócios, como vocês. A gente tem tratado nesses encontros as áreas de gestão, governança e M&A, sempre de uma forma de bate-papo descontraída. No encontro de hoje, nós vamos falar de finanças e caixa na crise. Eu e o Camilo vamos conversar um pouquinho sobre os fatores de sucesso de uma boa gestão de caixa, o que pode e não pode, casos, e dar algumas dicas de como administrar as finanças e caixas durante e pós-pandemia. Tenho o maior prazer aqui em compartilhar isso com o Camilo de Leles, diretor financeiro do Grupo Pardini e diretor executivo do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Camilo, muito bem-vindo, muito obrigado aí pela tua participação. Muito obrigado, Marco Aurélio. Eu que agradeço o convite da Trade. Camilo? Oi. Ótimo. Pronto? Alô? Estamos te ouvindo. Tá, muito obrigado, Marco Aurélio. Eu que agradeço o convite da Trade para participar dessa live. Aqui, como você já falou, vamos trocar aqui um pouco de experiências no nosso dia a dia, nas empresas que nós conduzimos. E gostaria também de agradecer a participação de todos. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos na live. Ótimo, Camilo. A gente sempre começa esses nossos encontros fazendo uma enquete. Certo. Então, antes de explorar um pouco aí a vivência do Camilo, a gente conversar um pouquinho, a gente gostaria de que vocês pudessem participar com a gente respondendo essa pergunta que está na tela de vocês. A gestão ineficiente de caixa pode matar uma empresa? Sim ou não? O Rafael, da agência que está nos apoiando, vai mandar para vocês um link. Basta entrar nesse link e falar sim ou não. Ou, se preferirem, no chat, enviar a resposta, que o Rafael vai nos ajudar fazendo uma compilação dessa enquete. Ok? Então, Rafael, por gentileza, encaminha o link para a turma. Nós vamos continuar nosso bate-papo. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar aí o resultado dessa enquete na visão aí dos nossos participantes. Então, Camilo, eu gostaria de começar explorando um pouquinho, interessante para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de conhecê-lo, e depois falar como é que você está vendo esse momento, como que as empresas estão se colocando sob o prisma de planejamento financeiro nesse momento tão difícil. Enfim, fizesse aí uma introdução, uma panorâmica de como que você está vendo aí a visão, as ações, como que as empresas estão tratando esse momento tão delicado aí da vida do nosso país, do mundo, e que todos aí estão tendo que olhar de forma diferente. Eu queria ouvir um pouquinho. Tá bom. Obrigado, Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio, eu até preparei uma apresentação, eu vou seguir aqui rapidamente. Obviamente, já é ferramenta de todas as empresas, ou a maioria das empresas, que já tenha uma ferramenta de gestão
Pode passar, por favor. O Rafael está conduzindo sua apresentação. Tá bom, Camilo? Tá, pode passar, Rafael. Tá bonita essa foto, hein, Camilo? Poxa, eu era jovem, né? Então, só falar um pouquinho aí da minha experiência aí nesse tempo todo, né? Falar um pouquinho da experiência nesses anos todos. Eu trabalhei muitos anos no Grupo Fiat, dos quais mais de 10 anos eu fiquei no exterior, trabalhei nas empresas do Grupo Fiat no exterior. Camilo? No meu retorno do Brasil, eu trabalhei uns anos numa companhia, numa mineração no interior de Minas Gerais, e nos últimos 10 anos eu estou trabalhando no Grupo Hermes Pardini, já desde 2010, com uma transformação muito grande, onde veio uma mudança radical, houve a entrada do fundo de investimento, depois houve a abertura de capital, e hoje nós estamos aí, continuamos com esse novo momento da empresa, vivendo aí uma abertura de capital, atendendo aí mais de 4.000, 5.000 investidores, e todo dia um desafio novo, e agora é um novo desafio do coronavírus. Então, eu gostaria de falar um pouco, pode passar, Rafael, a questão do planejamento do fluxo de caixa. Mais um slide, por favor. Obviamente, todas as empresas, a maioria das empresas, hoje já tem uma administração financeira onde, diariamente, essa empresa ela acompanha, obviamente, todo o andamento do caixa da empresa. Nada mais do que as saídas, as entradas, saídas e toda a gestão ali dos empréstimos, financiamento, etc. Essa administração diária, obviamente, ela deve ser baseada ou comparada com um planejamento que normalmente se faz, um planejamento anual, ou semestral, ou até mesmo trimestral. Então, é comum, já a maioria das empresas, aqui mais adiante, eu vou deixar aqui para todos um modelo que nós utilizamos, né, ou que já utilizamos durante todo o período, mas é importante que isso é uma ferramenta que todo mundo usa basicamente no seu dia a dia. Aí nós chamamos aí o controle diário do caixa, demonstrativo que reflete dinamicamente o fluxo do dinheiro da empresa em um determinado período de tempo. A todo momento, a empresa ela tem diversos indivíduos, onde automaticamente todas as ações, atividades da empresa vão refletir no fluxo de caixa. Tanto as vendas, como as compras, produção, consumo de energia, salário, etc. De uma certa forma, a área financeira ela se torna o termômetro e o indicador de toda a saúde financeira da empresa. Então, é muito importante que, obviamente, as pessoas que estão na condução e no dia a dia de controlar exatamente esta questão de liquidez da empresa tenham em mãos todas essas ferramentas para tomar decisões. Então, aqui nós elencamos alguns itens que têm a finalidade desse fluxo de caixa. Primeiramente, evidenciar a movimentação dos recursos financeiros, avaliar alternativas de investimento, apurar resultado líquido das disponibilidades e dar a conhecer os excessos ou a falta de caixa, possibilitando melhor decisão nas aplicações e nos financiamentos. Pode passar, por favor. Aqui, na sequência, nós vamos apresentar aqui um relatório de fluxo de caixa, onde já é um padrão quase que internacional, né? A maioria das empresas usam esse fluxo atualmente, e ele pode ser de uma forma semanal, quinzenal, mensal, semestral, etc. Aqui nós vamos apresentar um fluxo de caixa onde considera um período futuro no mínimo de 8 semanas, além do acompanhamento com o orçamento e ou as revisões desse orçamento. Pode passar mais um, por favor. Aí, nesse slide, basicamente, é isso mesmo, estamos demonstrando onde você tem uma projeção e uma expectativa de fluxo de caixa sempre futura,
você tem a base real e depois você faz uma projeção para 8 semanas e compara com os seus orçamentos, budget ou forecast que você tenha realizado no passado. Essa é uma ferramenta de gestão diária, onde é muito importante que todo o gestor, todo responsável da gestão tenha essa informação quase que deve ser diariamente. Este é todo um elenco de ferramentas que já faz parte do dia a dia das empresas e já é comumente bastante conhecido. Agora, nós vamos falar um pouco o que fazer na crise, né? O que fizemos na crise, o que devemos fazer na crise. Quero aqui trazer para vocês, Camilo, a ideia inicial era que ele fizesse uma explanação geral de como está o mercado, como ele, liderando o Grupo Pardini, tem proposto e tem trabalhado esse momento aí difícil sob o prisma financeiro e de planejamento. Então, aqui eu vou continuar aqui trocando uma ideia com vocês até que ele possa novamente. Aí a gente podia pôr a pesquisa. Isso, vou colocar ela aqui. Enquanto o Camilo entra novamente. A gestão ineficiente de caixa pode matar uma empresa? 100% acho que sim. Eu concordo plenamente. Uma boa gestão, ela pode elevar o patamar da empresa, como pode também comprometer a sua gestão, o seu dia a dia e o seu futuro. Eu gostaria aqui, enquanto o Camilo volta aí para bater um papo com a gente, de trazer, eu ia fazer essa pergunta para o Camilo. Todo mundo fala de caixa, de finanças, de liquidez, de planejamento. O Camilo estava nos mostrando um pouquinho da metodologia que ele tem trabalhado nas empresas pelas quais ele passou e hoje... Oi, voltou? Acho que caiu aqui, me cortaram. Ótimo, Camilo. Já voltei. Eu estava aqui só para te trazer de novo para a nossa conversa. Tá. Também estou tendo problema aqui de tecnologia, mas só para te trazer, eu estava dizendo o seguinte, a gente aproveitou esse intervalo e apresentou, eu vou pedir o Rafael para mostrar novamente, a gente apresentou o resultado da nossa enquete, que a gente perguntou se uma gestão ineficiente de caixa compromete a gestão, compromete ou pode matar uma empresa. 100% falou, acha que sim. Aí eu gostaria, Camilo, de voltar a palavra para você dar continuidade um pouco aí do que vocês estão fazendo, e aí você contextualiza essa enquete aí. Eu gostaria de ouvir você também, tá bom? Tá bom, eu faço uma observação. A voz está contigo, meu cara, a palavra está contigo. Tá jóia, obrigado. Aqui, só para contextualizar um pouco aí o resultado da enquete, várias ocasiões a gente ouve que se você for somente ficar vendo o resultado contábil, EBITDA, EBIT, de uma empresa, você demora uns 3, 4 anos para quebrar a empresa. Mas se você não tiver um fluxo de caixa, você demora 6 meses para quebrar uma empresa. Então, a expectativa é essa que nós temos. Então, se você não tiver um controle efetivo do seu fluxo de caixa, efetivamente, em 6 meses, talvez você já não conseguirá sobreviver mais. Então, é muito importante. Camilo, deixa eu só pegar um gancho da sua fala, porque a gente que está no mercado e assessora aí dezenas de empresas, essa sua fala, Camilo, eu acho que tem que ficar registrada. Essa referência de tempo, de prazo e atenção no fluxo, porque a gente chega, é muito normal, empresários, executivos, donos de empresas, ficarem muito atenciosos à performance econômica, contábil da empresa e deixar um pouco de lado a gestão de caixa. Isso é muito normal. Inclusive, Camilo, se você me permitir aqui, em empresas até com um nível de governança mais elevado, muitos jogam a luz muito forte sobre a questão da performance do lucro e deixam o caixa, muitas vezes, em segundo plano. Então, a gente tem que, líderes, consultores,
pessoas como você e diretores, empresários, têm que dar o mesmo grau de importância, tanto para a performance quanto para o caixa, porque os dois têm que andar com uma boa saúde. Isso é muito importante e a gente não pode nunca deixar de estar equilibrando aí a nossa energia, o nosso tempo e atenção na gestão tanto da performance do lucro quanto da gestão da liquidez da empresa. Mas volta aí, Camilo. Eu só então, Marcos, é muito importante também frisar que muitas vezes se remunera os executivos, todo o corpo gerencial de uma empresa, pelos resultados da empresa de vendas, faturamento, redução de custos, etc. Mas quase é raro você ver uma empresa que tenha uma premiação aos executivos pela gestão do caixa. Então, isso é raro, mas muitas vezes tem muitas empresas que fazem isso, mas são poucas. Então, é muito importante você estar sempre ensinando dentro da empresa a importância que é todos os executivos conhecerem a questão da gestão do caixa. Porque o comercial, o vendas, o compras, recursos humanos, pessoal da manutenção, pessoal de frotas, enfim, todos são responsáveis pelo fluxo de caixa. Muitas vezes, em muita literatura, você vai falar que o caixa é rei. Assim, todo mundo tem que pensar, tem que ter um pouquinho um pouquinho de visão aonde vai terminar aquilo que a pessoa está fazendo. Então, assim, é importantíssimo. Eu vou voltar aqui na questão da gestão do caixa na crise. A primeira coisa a primeira coisa que tem que ser feita deve ser ágil na tomada de decisões. Então, você não pode esperar um dia, uma semana para fazer nada. Então, qual que é as preocupações que você deve ter na hora que você vai ter essa questão da gestão da crise? A primeira coisa, você tem que avaliar a sua mudança do break-even. Obviamente, a empresa ela vai navegando no horizonte de tempo quase que num crescimento inflacionário de vendas, do crescimento da empresa, e isso vai virando um certo padrão, e as empresas esquecem de muitas vezes estarem revisando esse break-even. É importantíssimo que a empresa revise anualmente os gastos, não somente em momento de crise, momento de crise muito mais. É uma revisão quase que imprescindível, você rever todos os gastos de maneira analítica. Gastos por natureza, gastos por fornecedores, gastos por centro de curso, enfim, uma certa infinidade de maneiras de você fazer essas revisões. E tem que ver onde você enquadra esses gastos. São gastos essenciais, se são gastos temporários, são gastos que você pode conviver sem eles. E isso, quando você está passando por um momento de crise, é que você realmente debruça em cima de uma análise dessa e você vê quanto dinheiro você já deixou ir para o ralo. Depois, um outro fator importantíssimo nesse momento de crise é o controle da inadimplência. Deve-se reforçar bastante o seu cônjuge a receber. É ali que você tem que estar diariamente buscando que todas as suas receitas sejam realizadas. Não adianta vender e não receber. Essa é a pior coisa que pode existir numa empresa, é você vender e não receber. Normalmente, quando se vive um momento desse de crise, existe uma queda, obviamente, da produção, que o break-even da empresa muda. É importantíssimo você ajustar os níveis de estoque aos níveis de exigência que você tem na sua carteira, no seu portfólio atual de produtos. É uma revisão quase que automática. Você tem que fazer uma redução de estoque imediatamente. Também, outro fator que é importante é você reavaliar todos os CAPEX que estavam previstos. Obviamente, a empresa também não pode parar dentro do seu projeto de crescimento,
das suas iniciativas de renovação, das suas pesquisas, desenvolvimento. Então, é importantíssimo dar prioridade aos investimentos, aos CAPES, que vão trazer melhoria nesse período de crise. Um exemplo, hoje, que nós temos aqui na nossa empresa, é o investimento que nós fizemos nos últimos 2, 3 anos na área de TI, que hoje proporcionou uma mudança de comportamento tanto do pessoal de back-office para home office, como várias outras atividades de clientes, acesso de clientes na empresa, enfim, uma série de coisas que não foram realizadas nesse momento da crise, mas são projetos que já vinham sendo planejados e realizados. Outro ponto importante, que obviamente é comum e prático, é você renegociar os pagamentos e também renegociar as condições com todos os seus fornecedores. O cenário muda completamente. Obviamente, todos os fornecedores, ou a maioria dos fornecedores, deve se adequar à sua nova realidade. Não se pode fazer nada, quase nada, como era feito anteriormente. Então, esses são os principais pontos que você tem que rever da noite para o dia. Não pode esperar 2 dias, 3 dias. Você tem que chegar na empresa e fazer as mudanças necessárias. E todos devem estar engajados em ajudar, em proporcionar as mudanças que vão fazer a diferença. Então, essa agilidade, ela é essencial. Pode passar. Camilo. Oi. Não, continua, fique à vontade. Então, na sequência, quando você faz essa revisão, quase que é um choque de gestão, você, obviamente, vê a necessidade de rever todo o planejamento da sua empresa. A sua empresa sai de um patamar anterior que você tem que trazer essa empresa para um novo nível de vendas, um novo nível de produção. Isso tudo vai influenciar em todos os aspectos econômicos e financeiros da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que garantir uma empresa para a sobrevivência é garantir a liquidez. Então, se você não tiver dinheiro em caixa, você tem que rapidamente ir no mercado e reforçar seu caixa. Deixar seu caixa robusto para garantir, obviamente, é tudo uma questão de expectativa, para garantir o horizonte de tempo que você imagina que essa crise vai durar. Então, você tem que fazer uma projeção e ver exatamente quanto você necessita para atravessar esse período de crise. É muito importante que você tenha total garantia de assumir os compromissos que foram contratados anterior à crise. É uma determinação quase que sine qua non que você deve fazer uma redução do seu overhead. Custo fixo, nesse momento de crise, ele coloca a empresa em uma zona de desconforto muito grande. Não se pode conviver com custos, com overhead, que são custos que não são essenciais. Deve-se rever todos esses custos e fazer uma adequação à nova realidade. Headcount. Você deve, obviamente, trazer a sua força de trabalho, tudo isso a uma realidade que você vai projetar dentro do seu novo momento, novo portfólio, novas expectativas. Outra coisa muito importante é que você mantenha todas as questões sob controle dentro do seu working capital. Como já falamos anteriormente, a questão de inadimplência. Tem que manter um controle diário dos seus recebíveis, manter uma negociação de aumento de prazo e redução dos custos com os fornecedores. É importantíssimo que você mantenha uma análise e uma forte revisão de todos os impactos tributários dentro da empresa, principalmente a carga tributária direta, sobre imposto de renda, contribuição social. Você tem que usar de todas as ferramentas para você reduzir ao máximo as suas cargas tributárias, usar de todos os projetos, de todos os benefícios
que o governo federal, estadual e municipal te fornece nesse momento. Então, é muito importante ter a ajuda de um especialista para que você tenha um impacto imediato na redução da sua carga tributária. Você não pode pagar imposto no momento que você não tem a sua atividade toda completa. E uma coisa mais importante depois é você tem que buscar novas fontes de receita. Você tem que continuar sobrevivendo, você tem que continuar crescendo, você tem que continuar investindo. A empresa não pode parar. Então, se você ficar navegando nos mesmos produtos, nos mesmos clientes, na mesma zona de conforto que foi o seu histórico, subitamente você vai cair em um problema grande. Então, você tem que, alternativamente, criar a oportunidade de você ter novas fontes de receita, criar novos negócios, criar novas alternativas, e você tem que sair fora da continuidade. Você tem que interromper aquilo que vinha sendo feito anteriormente. E uma coisa muito mais importante, todo o seu planejamento ele deve estabelecer um horizonte de tempo. Você tem que saber fazer essa movimentação de todos os seus recursos para que no momento da volta, você volte com toda a força que você tinha antes. Senão você perde estabilidade, você perde clientes, você perde força. Então, você tem que estabelecer o momento certo de você retornar às suas atividades com carga máxima. Então, é muito importante esse plano de ação. Isso tem que ser feito um acompanhamento muito de perto, quase que diariamente. Você tem que fazer a gestão de todas essas variáveis aqui, quase que diariamente. E você tem que saber o momento certo de você voltar a liberar que as atividades retornem automaticamente. É uma própria de uma situação que nós estamos vivendo agora. Então, abril foi um mês com queda muito violenta na atividade, maio recuperou um pouco, junho, a expectativa que volte mais um pouco. Então, quanto mais esse isolamento vai sendo flexibilizado, você tem que estar também retornando a força da sua empresa. Então, é muito importante, esse plano de ação ele tem que ser determinado basicamente por todos os colaboradores da empresa. Todos têm que colaborar. Então, é muito importante esse plano de ação e o envolvimento de todos os colaboradores também. Eu acho que basicamente é isso, Marco Aurélio. Agora, se você quiser bater um papo... Não, pois bem, me chamou muita atenção aí que você, Camilo, por 2 vezes, jogou uma luz sobre a questão da inadimplência, que eu acredito que deva ser uma realidade de todas as empresas e empresários nesse momento. A inadimplência tem aumentado para todos os segmentos. Eu tive a oportunidade, sem aqui citar nomes, aí no segmento da saúde, de fazer um trabalho junto com a minha sócia, a Danuzi, num hospital no Rio. E naquela ocasião, Camilo, só para dar enfatizar realmente essa sua preocupação e essa dica tua. Naquela ocasião, a gente tinha um modelo nesse hospital onde se trabalhava 23 pessoas na área de faturamento desse hospital e tinha lá, na área hospitalar, a glosa corresponde, vamos dizer assim, à inadimplência. Tinha uma glosa de 5%. E naquela ocasião, a média de mercado o referencial era 3%. E foi feito um trabalho de análise de processo, de redesenho, de rever política, enfim, tudo isso que você colocou muito bem. Dessas 23 pessoas, passaram a ter 17. O processo ficou mais eficiente, o acompanhamento ficou quase que online, porque se usou muito a plataforma, a tecnologia, que também você chamou a atenção. E a conclusão disso, depois de um determinado período ali de 6, 7 meses de trabalho, reduziu-se essa inadimplência, essa glosa, de 5% para 3%, com a empresa que naquela ocasião tinha um faturamento muito próximo de 180 milhões. Ou seja, permitiu um reforço no caixa
ali muito próximo de 3,5, 4 milhões. Então, às vezes, uma mera ação de gestão ela pode gerar um resultado estrondoso em termos de melhoria das condições de competitividade da empresa. Então, esse exemplo seu é bem bacana, porque ele vai muito de encontro à prática de mercado. Eu gostaria aqui, Camila, antes de colocar um outro tema para você trazer um pouco a sua visão, de só lembrar, pedir o pessoal, quem tiver interesse em participar no final aqui do nosso bate-papo, do sorteio de um final de semana no Furnas Park, é um resort 5 estrelas que fica na região de Furnas, muito bacana, pertinho daqui. Eu peço a gentileza que envie o seu e-mail no chat, que o Rafael vai compilar, depois nós vamos fazer um sorteio, tá? Então, façam esse favor aí para a gente. Bom, uma outra questão, Camilo, que sempre é muito colocado, é lógico que empresas com nível de governança um pouco maior, isso não acontece, mas a gente vê muito, além da falta de planejamento, da pouca agilidade, igual você falou aí no teu slide, estava muito interessante, você colocou lá agilidade, ou seja, tão importante quanto implementar um plano de ação, tomar uma decisão, é a velocidade de implementação dessas ações. Então, a gente vê hoje uma mistura muito grande também, além da falta de planejamento, alguns empreendedores fazerem uso em momentos indevidos ou de forma inadequada do caixa da empresa para interesses pessoais, seja uma família, seja um empreendedor com o seu sócio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como isso pode e é penoso e pode realmente comprometer de forma fatal, né, a gestão financeira da empresa, porque isso é muito recorrente em empresas de pequeno e médio porte, e eu diria o seguinte, até empresas de porte maior, quando os conselhos, sejam de família, consultivos ou de administração, não são muito ativos e atenciosos, às vezes isso passa quando está muito concentrado nas mãos de poucos acionistas. Eu gostaria de te ouvir, porque você vem de uma visão de grandes empresas como Fiat, Texid, está numa empresa hoje também de um porte muito grande. Como que você vê isso no mercado? Como que isso funciona em empresas menores, em empresas maiores? Fala para a gente um pouquinho sobre esse tema. Então, Marco Aurélio, é comum existir um certo conflito de interesses entre empresas de menores portes e as partes relacionadas. Então, quando nós tratamos aqui do ambiente de ser ágil e de negociar, a negociação primeira ela é feita dentro de casa. Então, você tem que tratar de separar bem os bens dos seus sócios ou seus acionistas com os bens das empresas. Principalmente nas empresas que eu conheço que tomam-se como determinação, quando você tem um momento de crise, é exatamente você não ter o pagamento de dividendos nem juros sobre capital. Então, isso é muito comum, né? Obviamente, você toma essas decisões, porque é muito mais fácil você antecipar um pagamento de dividendos do que você ir num banco para pedir um empréstimo. Então, assim, você tem que ter esse tipo de noção de gestão. Porque se você estiver pegando empréstimo para pagar dividendos, pagar juros, aí você realmente está criando um ciclo vicioso e certamente isso vai trazer grandes problemas no futuro. Agora, obviamente, as empresas já estão caminhando por uma fase de profissionalismo muito grande. A maioria das empresas cria-se seu family office e já faz a divisão dos bens, separa bens de família com bens da empresa, já tem todas umas questões aí de administração descentralizadas. Então, isso, obviamente, tem que partir dos sócios, criar essa divisão, essa separação, para que realmente, nesse momento de crise,
não há o privilégio, principalmente das partes relacionadas. E isso você tem que respeitar, porque você tem fornecedores, você tem o Estado, você tem os seus colaboradores, tudo que tem uma certa prioridade nos pagamentos em relação àqueles que são partes relacionadas. E muitas vezes, quanto menor a empresa, aquela parte relacionada, obviamente, ela tende a garantir primeiro a reserva dela, depois para fazer os outros pagamentos. Mas eu já vejo assim que já tem melhorado muito as empresas separarem todos esses dois, os bens, e todos os bens dos sócios, os bens das empresas, e já ter aí, basicamente, uma visão mais acentuada de uma governança maior. Então, eu vejo que tem melhorado muito. E todos os parceiros, enfim, chega e fala a verdade, chega de uma maneira um pouco mais inspiradora, mais leve. Como que você enxerga essa maneira de comunicar com seus pares? Até porque você faz o papel também, também o gestor de relacionamento com o mercado do Pardini. Eu acho que essa fala tua vai nos dar dicas interessantes. Então, Corélio, eu acho que a primeira preocupação nossa é a comunicação. Ela tem que ser, de certa forma, a mais transparente possível. É muito difícil você, num momento desse, você ter uma condição de chegar a fazer uma projeção, fazer um plano de ação, revisar, e daqui a 6 meses as coisas acontecem da maneira como você fez. Obviamente que existem cenários, existem metas, existem objetivos, e uma coisa também importante nesse momento é não trabalhar somente com um cenário. Você tem que criar vários cenários. Por exemplo, nós aqui na empresa, nós criamos 4 cenários. Então, cada cenário com uma expectativa diferente. Então, é muito importante que você tenha essa flexibilização também. Agora, desde a comunicação com os nossos colaboradores, comunicação com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os investidores, é uma comunicação totalmente transparente. Você retrata exatamente a realidade da empresa naquele momento e qual a sua expectativa para atravessar esse momento de crise. Obviamente, você pode traçar, como nós fizemos, 3 cenários com expectativas diferentes. Mas é importante que você tenha todo esse modelo. Tanto uma experiência que nós tivemos esse ano foi a adesão à medida provisória 936, onde tivemos que comunicar a todos os colaboradores a redução de jornada, a redução de salário, a suspensão do contrato de trabalho, férias coletivas. E isso tudo foi feito de uma maneira transparente, didática, juntamente com o pessoal do Recursos Humanos, que cuida da parte de gestão de mudança. Então, é muito importante também que as pessoas estejam sendo amparadas nesse momento. Camilo. Oi. Então, uma outra questão colocada aqui, eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua vivência. Essa é bem simples e direta. O que não se pode fazer de jeito nenhum na gestão financeira, na liquidez de uma empresa? Não mostrar a realidade. Então, transparência total, um dos pilares da governança. Transparência total. Isso é importante, né? Porque, por mais difícil que seja, é fundamental que a gente mantenha essa transparência, porque isso gera credibilidade, né, Camilo? Isso gera confiança, isso gera cumplicidade. E, por mais doído que seja, fortalece as relações, né? Você fez menção, Camilo, eu fiquei um pouco até surpreso, vocês fizeram 4 cenários diferentes? 4 cenários diferentes. Então,
aquela velha máxima é a verdade verdadeira. Sempre tem um plano B. No caso de vocês, um plano C e um D também. Exatamente. Ah, bacana. Isso é muito importante. É difícil acertar, né, nesse momento, né? Muito, muito. E se a gente não estiver preparado para um plano, para uma situação adversa daquela que a gente programou, naturalmente a gente vai ter menos tempo, menos condições de preparar a empresa, e o reflexo nas finanças é forte, né? Sob o prisma, muitas vezes. E obviamente, Marco Aurélio, dentro do plano que você estabeleceu como fosse o plano que seria o mestre, você vai adequando à realidade das alterações durante o percurso desse tempo. Então, você trabalhar no plano B, ou no plano C ou D, você pode adequar ele para o plano C ou do C para o B, de acordo com o andamento dos negócios. Então, não também precisa ficar inflexível totalmente dentro de um cenário. Você pode ir mudando durante o percurso. Essa flexibilidade, essa agilidade em se adequar, adaptar ao momento e ao que está acontecendo é fundamental. A gente tem, o Camilo, todos os nossos clientes, a gente tem tentado levar uma mensagem de que é mais ou menos aí o que você falou. Faça uma análise, defina diretriz, faça um plano de ação rigorosíssimo, crie os seus cenários e façam as ações que têm que ser feitas, por mais difíceis que elas sejam e por mais que a ressonância dessas ações possam gerar desconfortos, sempre com transparência, sempre envolvendo todos os interessados e controlar rigorosamente tudo aquilo que foi proposto, fundamentalmente aquilo que você falou, a liquidez de caixa, né? O caixa ele tem que estar forte, porque a gente realmente tem essa dificuldade de saber o que vai acontecer, né, Camilo? Exatamente. E se vem um momento ou uma situação que não foi projetado, o caixa não está forte, o tempo de reação ele fica realmente muito menor, né? Bom, deixa eu te fazer uma outra provocação, Camilo, para a gente caminhar para o encerramento. O tempo passou muito rápido e foi um papo bem rico e que você trouxe aí para a gente um pouquinho aí da vivência. O que você está esperando daqui para frente? Olha, nós já estamos aí segundo, visualizando o terceiro mês de pandemia. Já deu para as empresas, as pessoas entenderem um pouco melhor o que está acontecendo. Uhum. E por mais que a gente não consiga olhar para frente e cravar o que vai acontecer, a gente já consegue ter uma visão, uma leitura um pouco melhor do que tínhamos alguns meses atrás. Como é que você está vendo, olhando para frente, essa situação das empresas? Vou fazer algumas perguntas que você contextualiza, todas juntas. Você chamou a atenção aí, que eu achei muito legal, que tem que preocupar com as finanças, mas tão importante quanto também preparar a empresa para a retomada. E quais as dicas que você poderia trazer para a gente de pontos de atenção para que, olhando para frente, as empresas possam sair mais fortes e continuar tracionando, tocando os seus negócios. Fala para a gente um pouquinho de que você está imaginando e traz algumas dicas aí, balizado aí na sua crença e na sua vivência. Tá. É importante que todos tenham bastante humildade, né? Principalmente, de ver que esse momento não é um momento passageiro. Ele vai passar, mas ele vai deixar grandes ilustrações que servirão de base para você tomar a sua retomada futura. Então, é um momento de muita aprendizagem, porque não está afetando um setor específico. Por exemplo, nós estamos no setor de saúde, que é uma área que está envolvida, obviamente, na pandemia, mas nós estamos sofrendo o mesmo impacto que uma empresa de energia,
de transformação de automóveis também está sofrendo. Então, é uma experiência generalizada. Então, assim, ainda hoje eu falei aqui na nossa empresa, não podemos abrir as portas e fazer a mesma coisa que fazíamos nos meses anteriores. Se for para retornar com as pessoas, para abrir as portas, temos que fazer diferente. Então, nós temos que aprender. Por exemplo, obviamente, já é uma coisa mais ou menos já como impactada por o home office. Se tornou uma realidade dentro da nossa empresa. Agora, não tem retorno. Vamos trabalhar todos para incrementar toda a base do nosso home office. Nós trabalhamos na área de saúde, fazemos atendimento. Obviamente, se você vai até uma unidade para você fazer seu exame, um novo modelo de negócio, é o atendimento a domicílio. Então, transformou basicamente essa questão de atendimento. Então, você tem que aprender todos os dias o que você vai fazer no futuro. Porque você não pode mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Esquece o passado e cria um futuro novo. O novo normal é diferente. É isso. E que bom, né? Mas eu tenho assim, eu tenho como crença de que, apesar de toda a dificuldade, sabe, Camilo, de uma transformação que a gente está e vai passar, e cada vez vai ficar mais intensa, eu tenho o sentimento que a gente vai crescer quanto pessoa, quanto sociedade, quanto empresas. Nós vamos realmente, lá na frente, olhando para trás, a parte boa é que a gente vai sair mais fortes. Nós vamos, melhor dizendo, vamos sair mais fortes. Eu acredito muito que vai ser um grande aprendizado. Ô Camilo, eu gostaria, o nosso tempo está evoluindo aí, a gente tem em seguida um sorteio para fazer. Eu gostaria, assim, de te agradecer, super bacana você ter dedicado aí um tempo precioso, que eu sei, um tempo que nos engrandeceu aqui, que ajudou a gente a fazer aí uma leitura que certamente vai nos permitir refletir um pouco e trazer para dentro de casa, né? A gente aqui como profissionais de consultores, conselheiros, para quem é empreendedor, para quem é executivo. Eu acho que essas dicas, essas experiências sempre agregam. Então, gostaria realmente de agradecer muito a sua participação, a sua presença, e gostaria também de te pedir para deixar uma mensagem final. Em seguida, a gente vai fazer aí um sorteio aí do final de semana lá no Furnas Park. Tá, eu que agradeço, Aurélio, pelo convite, também pela participação. Estou à disposição aí, sempre que você precisar, me dá a honra de poder participar. Estou totalmente à disposição. Como você comentou aí rapidamente, é um momento que todos estamos passando por um período de reflexão muito grande, principalmente no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito do trabalho. E vamos sair desse momento difícil, vamos nos tornar pessoas melhores e o mundo vai se transformar melhor também. Acho que nós teremos aí grandes surpresas daqui para frente e, obviamente, serão boas surpresas para todos. Então, tá bom, Camilo. Ô, Camilo, muito obrigado. Quero te pedir aí, Camilo, que me traga aqui um número de 1 a 10 para a gente sortear aqui esse final de semana lá no Furnas Park. Ok. Então vai o número 7. Fala um número de 1 a 10 para a gente. Oi? Número 7. 7. Marcelos Rangel. Marcelos, meu nobre, tá aí? Tá participando, Marcelos? Se o Rafael puder abrir aí o link dele. Tem Marcelo, estou procurando ele aqui, deixa eu ver. Eu acho que ele não... É Marcelos Rangel. Isso, Marcelos é uma pessoa que eu gosto muito, foi cliente nosso muito
muito tempo, lá na Sempre Viva Engenharia. Hoje ele está na KTM Engenharia. Tá aí, Marcelo? Eu acho que não, né? O Camilo, então fala mais um número aí, de 1 a 10 para a gente, por gentileza. Vai o número 5. 5. Medina? Márcio Medina? Sou eu mesmo. Opa! Márcio, como vai sua força, meu caro? Eu estou bem. Ai, Melhor agora. Melhor agora, né? Show de bola, eu gosto de você, né? Parabéns aí. Tenho certeza que você vai curtir bastante com a tua família um final de semana lá no Furnas Parques, um lugar muito bacana, vale a pena conhecer. Olha, obrigado, pessoal, Marcadé. Obrigado você, Márcio, pela presença, pela participação. Eu que agradeço o convite e obrigado, parabéns para vocês todos. Parabéns, Camilo. Parabéns, Marcos. Imagina, Márcio. Muitíssimo obrigado também pela participação. Pessoal, eu quero aqui, antes de me despedir de vocês, primeiro pedir aí a compreensão. A tecnologia hoje não foi tão favorável aqui. Eu tive alguns problemas, mas que deu para a gente tocar e bater esse papo gostoso e ter aí do Camilo essas referências de boas práticas na área financeira, na gestão de caixa. Eu tenho certeza que foi muito interessante. Quero convidá-los também, esse ciclo de encontros, de bate-papos com especialistas, com pessoas do mercado. A gente fez 5, programamos 5 lives. A próxima live, a gente vai ter aí, vamos receber o Marcos Melo, um cara que ele pensa diferente. Vocês vão, quem tiver oportunidade, vai perceber um pouquinho da filosofia, da maneira de enxergar mercado, pessoas, clientes. E o Lucian Newton, que é um cara, eu sempre falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, é o cara que eu conheço, que eu já conheci mais dinâmico nos negócios. Ele é o cara, ele realmente faz a mesma coisa de forma diferente, um dinamismo, numa intensidade que é assim, espetacular. Enfim, eu convido vocês, próxima terça, a gente está aí às 17 horas, conversando um pouquinho com o Marcos Melo e também com o Lucian Newton. No mais, pessoal, eu vou projetar uma lâmina que vai muito de encontro com a mensagem final, que é a minha também, que o Camilo trouxe aí na sua fala. É realmente uma mensagem, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar da gente estar sofrendo muito, é uma mensagem inspiradora, positiva, de que a gente vai sair melhor, seja como funcionários, seja como empreendedores, seja como empresários, como executivos. A gente vai sair melhor, fundamentalmente, como pessoas. Espero que possamos, lá na frente, estarmos elevando as nossas vidas e das nossas famílias. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, até terça que vem. Espero ter o prestígio, o prazer e a honra de tê-los aqui com a gente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Obrigado, Marcos. Com Deus também. Até logo. Até logo. Obrigado, Camilo. Valeu. Tchau.